Para a gente finalizar o assunto cross-docking, então, né, de uma maneira rápida, até porque a preocupação aqui com os vídeos é não torná-los muito extensos, porque ninguém suporta vídeo com, né, uma duração muito longa. Eu queria comentar esse slide que mostra o processo convencional e o processo cross-docking. Observe que no processo convencional nós temos duas atividades a mais que no processo cross-docking. Ou seja, no processo cross-docking eu não tenho atividade de pathway e nem a atividade de estocagem. O que é essa atividade de pathway? Ela é uma atividade que consiste em etiquetar, embalar a mercadoria. Imagine, por exemplo, né, uma carreta chegando no supermercado BH com diversos produtos de um determinado fornecedor. Essa mercadoria, se ela vai ser armazenada pelo processo convencional, ela precisa ser contada, ela precisa ser conferida, ela precisa às vezes ser etiquetada, ela precisa ser informada no WMS do armazém. Então tem todo um processo, né, um cuidado para conferir, para etiquetar, para criar informação sobre aquele produto para que ele seja armazenado. Então, num processo convencional, essa atividade ela é obrigatória. Eu não armazeno o produto da mesma forma como ele é recebido. Eu preciso processar essas informações, eu preciso, né, às vezes, colocar uma embalagem de proteção no produto para ele ser armazenado com mais segurança. Então, tudo isso caracteriza essa atividade pathway. E o processo da armazenagem propriamente dita, que é a colocação do produto lá na estrutura de armazenamento. Se a gente olhar do lado que está aí paralelo no processo cross-docking, eu não tenho essas duas atividades. Então o produto ele é recebido e já vai diretamente para o picking, não é? Então no processo convencional eu recebo, eu processo essas informações, eu armazeno, aí quando surge a necessidade para o produto, eu vou na prateleira, busco o produto para fazer o picking, para fazer a separação, para formar o pedido do cliente, para depois eu fazer o processo da expedição. Então, se a gente observar essa figura aí que faz um paralelo entre o processo convencional e o cross-docking, vocês poderão observar que no processo cross-docking a gente elimina essas duas atividades. Tem até um comparativo aí em termos de valores que representa aquela economia que a gente já falou. Ou seja, o processo de cross-docking ele é mais econômico, ele é mais enxuto, então por isso ele se torna mais atrativo para as organizações. Um outro slide que eu queria comentar com vocês é o slide que fala dos níveis de cross-docking. Aí nós estamos falando de 3 níveis. O nível 1 é aquele cross-docking paletizado. Ou seja, tem produto que chega do fornecedor, sobretudo paletizado, que você não vai fazer a quebra desse pallet. Ou seja, você não vai fracionar o pallet. Às vezes ele chega de uma forma e vai sair da mesma forma como chegou. Então, nesse caso, a gente considera esse cross-docking de nível 1, que é aquele em que os produtos chegam de várias fábricas ou fornecedores e vão para outro veículo diretamente para clientes, sem nenhuma outra seleção ou preparação. É como está escrito aí mesmo no slide, ou seja, você não interfere, você não mexe no pallet. Do jeito que ele chega, ele sai, tá ok? Agora, no nível 2, se vocês observarem, é o cross-docking que prevê a separação. Ou seja, o produto ele pode às vezes chegar paletizado e eu preciso separar. Por que eu vou fazer a separação do produto? Porque o cliente não quer um pallet inteiro de macarrão, por exemplo, ou um pallet inteiro de cerveja. Ele quer algumas caixas. Então eu tenho que fracionar esse pallet em quantidades menores para poder formar o pedido do cliente.
Então, quando isso acontece, eu estou fazendo um cross-docking de nível 2. Obviamente, se a gente comparar o nível 2 com o nível 1, o nível 2 é mais trabalhoso. É um processo que demanda mais trabalho, que demanda mais operação, que está mais sujeito a erro, que tem mais custo, obviamente, tá ok? E por fim, o nível 3, que é aquele processo em que eu separo e reembalo. Então, uma coisa é você separar e não ter que reembalar. Outra coisa é você separar e reembalar. Quando é que eu faço a reembalagem? É quando o produto, uma parte do produto vai ficar no armazém. Né? Então eu vou tirar uma parte do pallet para mandar para o cliente e a outra parte vai ficar armazenada, não vai ser feita cross-docking com ela. Então, nesse caso, eu tenho um trabalho maior do que o segundo. Então, se a gente comparar o nível 1 com o nível 2 e com o nível 3, o nível 3 é o mais oneroso, é o mais trabalhoso, é o mais sujeito a erro. O nível 2 é um nível intermediário e o nível 1 é o mais simples. Ok? Em termos, então, de cross-docking, eu acho que a gente passou aqui os principais pontos. Espero ter elucidado aí algumas dúvidas na leitura que fizeram sobre o material, mas na medida do possível eu estou à disposição para a gente ir fazendo os devidos esclarecimentos. Um abraço a todos.